o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do boi gordo. Nós temos visto um mercado sólido no mercado físico nacional, em alguns casos propostas acima do preço de referência. Há uma certa disputa entre indústrias, como eu havia falado no último bloco, em alguns estados, para conseguir os lotes de abate. Isso vai ocorrendo, né, em um momento que nós vamos ter a liberação da primeira parcela de 13º, há uma expectativa maior de entrada de recursos financeiros para a população brasileira, entre outros fatores, como o mercado futuro também, dando uma pontuação neste momento muito interessante. Para falar a respeito deste assunto e saber como é que está o mercado, nós vamos conversar agora com Ronald Macuco, ele que é analista da Pátria Agronegócios, participa ao vivo conosco pela internet. Ronald, sempre um prazer conversar contigo. E nós estamos vendo ali um cenário um pouco melhor, né? Depois de um ano de 2023 muito complicado para o pecuarista, foi um ano muito difícil mesmo, mas o momento está melhor, né? Não dá para dizer que é bom. Eu não sou a favor que digam que está disparando, porque isso atrapalha o mercado, porque não está mesmo, né? Nós estamos com preços sólidos, mas é um cenário melhor do que aquele que a gente teve. Nós estamos vendo indústria com dificuldade, escala de abate com muita dificuldade. Acho que Goiás, inclusive, tem uma escala baixíssima, né, que é o estado que você está, Ronald. Como é que você avalia esse momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E o boi de 250, que era esperado, hoje já começa a ser um fato, tá bom, Fabiano? Em praças paulistas saiu um volume aí de animais aí bem pontual, mas já se vê essa pedida para um animal China, hoje foi praticado. A Bolsa também flerta nesse momento, Fabiano, com um boi de 250. O que é um boi de 250? Até alguns grupos de grandes grupos de pecuaristas falavam muito sobre isso. A campanha deles ali era boi acima de 250, trazemos para o abate. Abaixo não tem conta, não fecha. Vamos falar agora quais são os pontos, e aí eu pontuo aqui bem 3 pontos, bem rápido, que está trazendo o boi para esse patamar. Primeiro deles, clima seco. Isso gera um desconforto nas escalas de abate. Então, o clima seco não tem o boi de pasto que chegaria nessa reta final de novembro, começo de dezembro. Então, isso é um fato. Menos oferta de boi pronto proveniente de pasto. Segundo fato, as escalas de abate caiu. Por quê? Porque a demanda no atacado está muito firme e para exportação também. Esse é outro fato. Segundo fato, Fabiano, foi o momento hoje ele nos traz que é final de ano, a gente tem menos oferta de fêmea vindo para o abate. Mesmo a gente vivendo um ano de 23 com mais oferta de fêmea, nessa reta final, historicamente, não tem essa tanta oferta de fêmea. Então faz com que menos animais tenham à disposição para o frigorífico. E aí, Goiás, e eu pego até o MS como referência, Minas e São Paulo, nesse momento está sentindo um pouco mais essa escala mais curta. E aí faz com que os preços sejam pagos um pouco melhor. O que eu gostaria de dizer para você, olha, o boi de 250 ele não era visto desde meados de julho, Fabiano. A gente está falando aí de quase 5 meses que a gente não via esse preço. A gente teve boi tocando os 200 e depois agora voltando novamente a esse patamar aí próximo aos 250. Então sim, o mercado está firme para essa reta final de ano e começo do ano de 24. Muito bem, Ronald. Enquanto você vai falando, né, os pecuaristas aqui, o pessoal dos grupos, eles estão acompanhando o programa e vão fazendo alguns comentários, né, estão informando aqui em São Paulo, lotes mesmo de 250, próximo de 250. Tem gente até que está informando que trouxe ali, ou tem com informação que teve venda um pouco superior a isso. E esse é um cenário bastante interessante. E aí, quando a gente olha para as negociações na B3, nós vimos aí meses seguidos em que o mercado futuro estava muito deprimido, não refletia nenhuma recuperação que a gente estava enxergando no físico. E agora a gente vê valores mais interessantes, aí trazendo, tirando essa pontuação dos 250, que ainda está em exceção, tomara que ganhe mais corpo, mas nós estamos vendo valores mais interessantes, tanto para a posição de dezembro, posição de janeiro, que normalmente você não tem ali uma grande opção, né, de vendas, e está aparecendo, está surgindo como um cenário mais interessante. Como que o pecuarista pode aproveitar este momento, travar seus custos e travar também a sua margem?
Perfeito, Fabiano. Eu gosto de conversar com você aqui, que você fala direto com quem está na ponta. Isso é um prático. Acho que, além de trazer uma tendência, é trazer uma estratégia a ser adotada dentro do negócio do pecuarista. Eu vou falar para o confinador, e aí o pecuarista a passo também, que suplementa, ele precisa ver isso com muito atenção. Acho que a palavra que fica aqui nesse momento é atenção. Vamos usar os momentos atuais hoje de preço para janeiro, fevereiro, março, que está nos mostrando interessante, que já nos mostra um boi 250, podemos ter mais? Podemos. O preço pode se sustentar acima desses 250 na bolsa, o que será excelente, Fabiano, para a gente começar a fazer trava. Garantir preço real, valor real na ponta para o pecuarista. Porque é um fato. No ano que vem, com essas margens da cria já melhorando, mas muito apertada ainda, vamos ter um movimento de fêmea vindo para o abate. Não tem por que não dizer isso e não afirmar isso. Isso é um fato. Isso a gente pode até ter outro movimento também, Fabiano. Que esse dia eu estava conversando com um veterinário, um pouco mais da área mais técnica, ele falando, ó, podemos ter muitas vacas que, devido a esse movimento de seca, ela não pegue cio, não pegue cria, e ela vem para o abate ali no meados de março, fevereiro. Então, em resumo, essas oportunidades hoje, ela nos traz que a proteção, para garantir custo mínimo, seja muito interessante. O que é isso? Fazer um seguro de preço mínimo e deixar o seu físico à disposição. Não fazer trava antecipado com o segurífico, mas sim ir na bolsa e utilizar desse movimento de alta aí, 5, 6, 7 reais acima do físico hoje, já começar a garantir mais positiva. Porque o custo de produção hoje, o pacote nutricional dentro da fazenda, que seja para suplementação a pasto ou que seja no confinamento, ainda está com um valor muito interessante. Para o ano que vem, Fabiano, tudo indica que vai ficar um pouco mais caro. Até pelo milho, já precificando aí 8, 9 reais acima do que tem hoje para meados de março e fevereiro na Bolsa. Então, sim, o momento hoje é para fazer gestão de risco, garantir margem e se quiser entender um pouco mais, nos colocamos à disposição, Fabiano. Ronald, foi muito bem posicionado por você esse momento, porque vaca que está em déficit nutricional, ela não pega cria, né? E é uma coisa natural na administração ela ir para o gancho, né? E isso ocorrendo num volume mais expressivo, porque os mapas climáticos continuam mostrando um cenário complicado no Brasil. E o pecuarista, não só o agricultor, o pecuarista tem que estar de olho nisso, né? Ficar bem atento ao que vai acontecer com a sua pastagem, pode ser que ele não tenha condição de ter uma manutenção correta dessas fêmeas. Ronald, pensando em como que esse pecuarista pode operar, porque o cenário já é favorável para trazer garantias para conseguir travar preços do seu produto, da arroba do boi gordo, como é que está a cultura desse pecuarista neste momento para fazer uso da ferramenta? Tradicionalmente, agricultor costuma fazer, mas pecuarista faz menos proteção. Como trabalhar com isso? Ótima pergunta, Fabiano, e eu vou trazer algo bem prático, Fabiano. O pecuarista, e eu sou pecuarista na pessoa física, só que eu sou filho de pecuarista, neto de pecuarista, e meu pai em si, meus parentes em si, são muito receosos, Fabiano. Uma tecnologia nova que não é dentro da fazenda, ela vai ser praticada fora da fazenda para beneficiar a fazenda. Então, assim, o pecuarista tem medo, né, Fabiano, dessa nova abordagem, travar o boi na bolsa, como é que isso, eles vêm buscar o boi no meu físico? Não, é um papel que te dá o direito. E aí, pecuarista, você tem que usar isso até para hoje. Eu vou fazer uma conta rápida, Fabiano. Fiz uma conta com um cliente hoje, está dando em torno de 4% um confinamento com esse boi de 250 com o atual momento. Um boi que vai entrar agora, vamos botar aí, entrar agora, dia 1º de dezembro, que vai sair ali em final de fevereiro, ficar 85 dias no coxo. Esse boi está dando a rentabilidade de 4%, vai dar em torno de 12% em 3 meses. Maravilha, é isso, olha. Então, por que eu não garanto um preço mínimo? Primeiro processo, encontre um profissional que entenda do mercado agro. Não apenas que entende da proteção em si e da estratégia. Porque senão vai chegar muito nomes em inglês aí para você, é isso e aquilo, e no final você acaba não saindo do zero. Entenda que a pessoa que vai fazer esse seguro para você, ela vai te garantir um preço mínimo. Se o preço do boi tiver na referência, que é vamos dizer aqui, a tabela FIP, que seria o CPEA de São Paulo todos os dias, tiver abaixo daquela referência, a bolsa te paga. Se tiver acima, você vai rasgar aquele seguro como se fosse seguro da caminhonete. Seguro que você faz aí para garantir a caminhonete contra roubo e colisão. Você vai rasgar e vai usar a caminhonete mais um ano. Você vai rasgar o seguro, se caso o preço do boi não caiu, e vai na boa e vai vender o físico mais caro.
Então, é muito prático. Abra uma conta numa corretora, a gente orienta a fazer isso, como fazer, monta isso. O seguro hoje, em média, para garantir um boi, por exemplo, na casa dos 240, está custando R$ 3,50. Então, opa, para garantir um boi 240, se o boi volta a corrigir. Então, assim, existem as alternativas, a gente pode mostrar aqui e dá para ser utilizada e fazer dinheiro, não especulando, mas usando a gestão para o fisco, tá bom, Fabiano? Ronald, para encerrarmos, aí, até porque esse é um questionamento que chega do pecuarista, nós devemos ver o boi ganhando mais força, principalmente nessa primeira quinzena do mês de dezembro? Acredito que sim, na primeira quinzena do dezembro, acredito em preços mais firmes. E aí, porque é o movimento, ele vem, né, Fabiano? Ele vem e não tem essa oferta pronta. Então, acredito. Só que lembre uma coisa aqui, tá, Fabiano? O pecuarista que nos ouve. A caixa da. Um amigo esse dia comentou num grupo que a caixa da maldade, ela pode aparecer a qualquer momento. O preço está subindo, vamos aproveitar. A relação de troca já começa a ficar ruim, Fabiano. Para o milho, por exemplo, relação de troca boi, arroba por saca de milho. Mas vamos usar, então, o momento dessas altas para fazer o lapidação do plantel, entendeu? Ah, tava com 80 boi, com 100 boi, com 200 boi. Começa a descascar os lotes nos próximos dias. Não leve isso aí achando que o boi de 270 pode aparecer na sua porta. Não acredito nisso hoje, tá bom, Fabiano? Acho que essas altas, ela vem tanto pelas festas de final de ano, como também de exportação firme e uma oferta menor proveniente de pasto. Então é para ser aproveitado. O preço, talvez, a gente tá falando de boi 250, tem alguém que está nos ouvindo em outro estado aqui, Fabiano, que muitas vezes ainda não tem isso. Tocantins, Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso. Então, essas regiões vai ter um incremento também de preço. Vai ser na mesma proporção? Muitas vezes não. Mas acreditamos em preço mais firme nos próximos dias, meu amigo.